Bom dia a todos, bem-vindo à conferência de resultados do segundo trimestre de 2025 do Banco ABC Brasil. Eu sou Ricardo Moura, diretor de Relações com Investidores, M&A proprietário e estratégia. Como sempre, vamos começar a apresentação de resultados do período com o nosso CEO, Sérgio Lulia. Depois da apresentação, teremos nosso tradicional momento de perguntas e respostas. Se você está assistindo a transmissão via Zoom e deseja acompanhar em inglês, por favor, clique no botão de tradução à direita da sua tela. Todo o conteúdo, inclusive a apresentação, estão disponíveis em nosso site de Relações com Investidores. Para acompanhar melhor as apresentações, sugiro que baixem o conteúdo no QR Code que está na tela para dar sequência na apresentação. Passo então a palavra para o nosso CEO, Sérgio Lulia. Obrigado. Obrigado, Moura. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025. Como sempre, nós vamos começar pelos nossos destaques. Primeiro, a rentabilidade. O lucro líquido foi de 244 milhões de reais, um ROE de 15% no trimestre, recuperação em relação aos 14,1% do trimestre anterior. A carteira atingiu 52 milhões de reais, um crescimento de 7,9% quando comparado com o segundo trimestre de 2024. Do ponto de vista de qualidade da carteira, ela veio bem em todos os seus indicadores, inclusive no índice de cobertura que a gente trouxe como destaque. O índice de cobertura atingiu 307%, do ponto de vista de saldo de provisões dividido pelos atrasos acima de 90 dias, e 93% quando nós consideramos as provisões totais dividido pelas operações que estão em estágio 3. As despesas também foram um grande destaque, um crescimento de 1,2% nominal do segundo trimestre de 2025 em comparação ao segundo trimestre de 2024, trazendo o índice de eficiência para 38,4%. Aqui um pouco mais de detalhe no crescimento da carteira. No trimestre, a carteira cresceu por volta de 1,8%. O destaque no TRI foi o segmento CIB, que apresentou um crescimento de 5,3%. O segmento Corporate ficou mais ou menos de lado e o Middle cresceu por volta de 3,7%. Já na comparação anual, o crescimento foi de 7,9%, isso considerando essa variação cambial. Se a gente retirar o efeito da variação cambial, esse crescimento teria sido de mais ou menos 8,3%. No crescimento anual, o CIB fica mais ou menos flat, uma queda de 1% nominal. O segmento Corporate apresenta um crescimento de 13,5% e o Middle um crescimento de 7,8%. Do ponto de vista da exposição setorial, é um gráfico que a gente tem trazido para vocês nos últimos trimestres. Ele se movimenta pouco de um trimestre para o outro. Neste trimestre especificamente, houve um aumento do setor de energia de mais ou menos 1 ponto percentual e do setor de serviços também por volta de 1 ponto percentual. O resto mais ou menos constante. É um portfólio que continua muito diversificado, mas com maior exposição em segmentos que a gente acha menos cíclicos e mais defensivos. O banco presente em praticamente todos os setores importantes da atividade empresarial brasileira. As receitas com o cliente tiveram no trimestre uma recuperação, uma dinâmica muito boa em comparação ao primeiro trimestre de 2025. Veio de a receita total com clientes de 443 para 486 milhões de reais e, de novo, com uma participação daquelas receitas de baixo consumo de capital por volta de 46%. É um patamar que se consolidou no banco, é um patamar bastante saudável e que demonstra não só a maior presença que o banco tem nos seus clientes, como uma maior diversidade de produtos que faz com que as receitas com clientes sofram uma menor volatilidade ao longo dos ciclos. A margem financeira gerencial também apresentou uma recuperação em relação ao primeiro TRI, quando ela tinha sido de 567 milhões de reais, atinge agora 604 milhões de reais, com um grande destaque para a margem com clientes, que a gente acabou de falar, que veio de 341 milhões de reais para 373. Aqui, na margem com clientes, os dois efeitos principais são, primeiro, os spreads, que estão mais altos. Os spreads subiram no trimestre mais ou menos 30 basis points,
Isso é algo que a gente vinha trazendo para vocês já nos trimestres anteriores, que depois de um período de spreads muito baixos que foram praticados, acho que pelo mercado, não só pelo ABC Brasil, no segundo semestre de 2024, em 2025 os spreads das operações originadas começam a se recuperar, leva um tempo para que isso se reflita, vamos dizer, no acrúo da carteira total do banco. Nesse trimestre esse efeito começou a aparecer, a gente espera que isso continue também no segundo semestre. Mas há também aqui um efeito de mix de produtos que têm melhor margem e que tiveram melhor desempenho no segundo trimestre, considerando já que o primeiro trimestre é sazonalmente mais fraco mesmo. Na parte de receitas com o mercado, houve uma queda de 83 para 71 milhões de reais, é um desempenho que fica abaixo do que é a média histórica das receitas com o mercado. Esse desempenho um pouco pior se explica principalmente por dois fatores. Primeiro, um apetite menor a risco de mercado mesmo, dado a volatilidade que tem se apresentado, principalmente nos mercados de juros, mas também no mercado de moedas, e o que traz para a gente uma cautela melhor na montagem de posições. E o segundo efeito é uma liquidez maior, que o banco conviveu ao longo desse período. Liquidez sempre tem um custo, a gente acha que é um custo razoável, mas de qualquer maneira há uma perspectiva de uma relativa melhora dessas receitas ao longo do segundo semestre. E finalmente, as receitas do patrimônio remunerado ao CDI tiveram bom desempenho, o CDI apresentou um aumento no período e essa receita deve ficar mais ou menos constante ao longo do segundo semestre. Esse desempenho das receitas se refletiu num NIM maior. O NIM atingiu agora 4,1%, se recuperando da queda que tinha havido no primeiro TRI, e a gente espera também que esse NIM se mantenha acima dos 4%, pelo menos nos trimestres que nós temos uma visibilidade agora do segundo semestre. As receitas com serviço representaram 23% do total de receitas auferidas de clientes, com uma dinâmica que veio muito boa nas garantias prestadas, uma receita de 45,7 milhões. Isso, como a gente sempre fala para vocês, dos componentes aqui, ele é o mais estável de todos. É uma carteira que tem um certo duration, são clientes que tomam esse produto já há algum tempo. De qualquer maneira, se a gente olhar nos últimos trimestres, ele vem aos pouquinhos melhorando sua performance. O banco de investimento, com uma performance muito semelhante àquela que houve no primeiro TRI. No primeiro TRI foram 32 milhões e 900, agora 34 milhões de reais, porém inferior àquela do mesmo período do ano passado, quando essas receitas tinham sido de 48,9%. Esse é um comportamento que a gente tem visto praticamente em todo o mercado. A gente tem uma concentração das receitas vindo de operações de renda fixa. O mercado de renda fixa continua muito dinâmico, do ponto de vista de volumes de operações, no ponto de vista de diversificação dos tomadores, no ponto de vista de diversificação de produtos, tá certo? Desde FDICs, CRIs, CRAs, debêntures, notas comerciais, assim por diante. Mas, de fato, é um mercado que está mais competitivo e as comissões cobradas para a estruturação desses negócios estão hoje mais baixas do que estavam há um ano atrás. Isso se reflete em receitas um pouco menores. Do ponto de vista de share de mercado e de ranking, nós continuamos muito bem, até com pequeno aumento em relação ao que se apresentava no ano passado. E as receitas de seguros e de tarifas tiveram de novo um bom trimestre, recuperação também em relação ao primeiro TRI, atingindo 33 milhões de reais. Quando a gente olha semestre contra semestre, a figura é muito semelhante. Você tem uma melhora nas receitas vindas de garantias prestadas, você tem uma queda no banco de investimento pelas razões já explicadas e uma certa estabilidade na parte de receitas com seguros e tarifas. Qualidade da carteira de crédito continua sendo um destaque do banco. O nível de provisões efetuadas no trimestre foi de 79 milhões de reais, um aumento em relação aos 63 milhões de reais do trimestre anterior, mas ainda um nível abaixo da nossa média histórica, tendo feito nesse trimestre 0,6% de provisão em relação à carteira, comparado com 0,5% do TRI anterior. Vale aqui destacar também que no trimestre anterior, o nível de provisões brutas foi muito semelhante a desse trimestre. É que no trimestre anterior houve mais recuperações de crédito do que neste, portanto diminuindo o número
final de provisões líquidas já das suas recuperações. Os saldos de provisões permanecem mais ou menos constantes. Estavam por volta de 2,1% da carteira, sobem agora para 2,2%. Do ponto de vista de segmentos, uma provisão no middle vindo de 6,4% para 6,7%, no corporate vindo de 1,6% para 1,7% e no segmento CIB mais ou menos constante em 0,8%. As operações com atraso acima de 90 dias tiveram um comportamento muito bom no TRI. Se a gente pegasse no final do primeiro trimestre, haviam 485 milhões de reais de operações atrasadas há mais de 90 dias, esse volume se reduziu para 382 milhões agora, o que fez com que o percentual total sobre a carteira reduzisse de 0,9% para 0,7% da carteira. Aqui vocês têm as quebras pelos segmentos, 3,8% no middle, 0,6% no segmento corporate e no CIB os atrasos estão em 0. Partindo aqui para o próximo slide, bom, os atrasos a gente acabou de comentar. É importante comentar aqui o saldo de operações em estágio 3 permanece constante, por volta de 2,4%. É outro sinal de, vamos dizer, de qualidade da carteira, quando a gente compara inclusive com a concorrência. E aqui na parte de índice de cobertura, uma grande melhora. O índice de cobertura aqui já era confortável de 227%, ele sobe para 307%, tanto pelo aumento das provisões que foram feitas, quanto pela redução dos atrasos acima de 90 dias. O outro indicador que passou a ser divulgado, que é o total de provisões dividido pelo total da carteira em estágio 3, permanece muito bom e subiu inclusive de 90% para 93%. Despesas. As despesas, como já foi dito nos destaques, é um trabalho muito forte que a gente tem feito de contenção de despesas. Há no trimestre uma redução nominal de 2,4%, quando comparado ao primeiro TRI de 2025. Na comparação anual, fica em 1,2%. E se nós pegarmos o primeiro semestre inteiro, em comparação com o primeiro semestre inteiro de 2024, há um crescimento de 5%. Já do lado das receitas, que vinham tendo um comportamento muito mais suave, pelos pontos já explicados de redução de spreads, das operações contratadas no ano passado, por receitas vindas de mercado um pouco mais baixa, há uma recuperação no TRI. Então, quando a gente olha o primeiro TRI em comparação ao segundo, o crescimento foi de 6,8%. Esses dois fatores somados, levando a uma melhora do nosso índice de eficiência, que depois de ter dado uma escapada no primeiro trimestre para 42,1%, volta agora para a faixa dos 38%. A captação continua muito confortável, é uma captação diversificada, é uma captação com prazos muito adequados, sempre superiores aos prazos das operações ativas, é uma captação a taxas bastante competitivas, de maneira que isso, desde que a gente fez nosso IPO em 2007, a gente repete isso, é importante repetir, é um dos pontos fortes da nossa instituição. Do ponto de vista de capital, o índice de Basileia fechou em 17,3%, dos 17,2% anteriormente, isso considerando-se que foram pagos dividendos que excederam 50% dos lucros gerados durante o primeiro semestre. É um dividend yield de aproximadamente de 10% ao ano. O capital nível 1 sobe de 14,7% para 14,8%, sendo que o Core Equity Tier 1 vai de 11,7% para 11,8%. Nesses números ainda não estão contempladas o resgate parcial das notas perpétuas, que foi feito em julho, e que deve reduzir esse valor de 3% para mais ou menos 2,5%. De qualquer maneira, é um capital confortável, é um capital de qualidade e é um capital que nos permite acelerar nosso crescimento assim que a gente achar que o cenário está propício para isso. Aqui a comparação do lucro líquido recorrente, né, do primeiro trimestre com o segundo. Então, do lucro líquido do primeiro trimestre, 225,6 milhões de reais, como disse, um ROE de 14,1%, para um lucro líquido de 244 milhões, um ROE de 15%.
com as contribuições positivas da margem com clientes, uma contribuição menor da margem com o mercado e uma contribuição maior do PL/CDI. As outras linhas menos significativas, uma compensando a outra, de maneira que é um crescimento de 8,2% no lucro de um trimestre para o outro. E a gente termina a apresentação relembrando para vocês os nossos guidances, que estão todos mantidos. No guidance de crescimento da carteira expandida, nós temos nos últimos 12 meses um crescimento de 7,8%, como foi dito, dentro do guidance. O segundo semestre costuma ser o semestre mais dinâmico do ponto de vista de crescimento da carteira. A gente espera que seja assim também, embora nesse ano haja uma cautela maior da instituição por conta dos riscos macroeconômicos que se apresentam. De qualquer maneira, visto de hoje, a nossa expectativa é que esse crescimento fique mais próximo do piso desta banda. Já na parte de despesas, dado o desempenho também que vem acontecendo e o controle de custos, está mantido o guidance de 6 a 11, a expectativa é que fique mais próximo do piso desse guidance, significando um desempenho bastante bom. E no índice de eficiência, aí vai depender um pouco do comportamento de receitas. Há uma ciclicalidade positiva de receitas no segundo semestre, esperamos que continue sendo assim, visto de hoje, mais provável que fique na parte de cima da banda. Bom, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje na nossa apresentação, então eu devolvo agora a palavra para o Moura para a gente continuar a nossa apresentação de resultados. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio, por trazer o panorama dos resultados do banco nesse trimestre de 2025. Agradeço também a todos que estão acompanhando a transmissão. Agora, contamos com a participação de vocês na nossa sessão de perguntas e respostas. E agora, para nos acompanhar no momento de perguntas e respostas, contamos também com a presença de Sérgio Borejo, nosso CFO. Bem-vindo, Borejo. Obrigado, Ricardo. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês. Maravilha, Borejo. A todos que estão nos acompanhando, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Para participar, é só clicar no levantar a mão, que fica no ícone na parte inferior do Zoom. E nós agora vamos começar a nossa sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta que nós temos é de Ricardo Buchpiguel, do BTG Pactual. Ricardo, obrigado pela participação. Por favor, fique à vontade, microfones abertos. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Olhando os indicadores da Ambima, de DCM, a gente até vê um aumento de spread médio em relação ao CDI no começo do ano, mas ele praticamente já voltou para os patamares que eram mais apertados do segundo semestre do ano passado. Pensando nisso, faz sentido a gente esperar que essa redução no mercado contamine o NIM de clientes do banco, seja no final desse ano ou eventualmente só no ano que vem, assim como a gente viu que aconteceu, né, nesse efeito do ano passado para o primeiro trimestre? E para minha segunda pergunta, o Banco ABC sempre foi um banco cujo ROE acompanhava bastante as mudanças na taxa de juros, né? Mas nos últimos anos o banco fez uma série de investimentos em novas iniciativas com o objetivo de deixar esse ROE, né, mais elevado, mesmo em um cenário de juros mais baixo. Pensando nisso, caso a gente caminhe para um cenário, né, de queda de juros, talvez até ano que vem, faz sentido a gente esperar que o banco consiga manter seus patamares de rentabilidade e qual deveria ser os gatilhos que permitam isso, né? Talvez uma aceleração no crescimento da carteira no middle, mais receitas de IB de outras linhas de investment bank que vocês investiram nos últimos anos, ou mesmo uma abertura de spread dentro do principal segmento, que é o corporate e o CIB, né? O que deveria ser mais relevante, né, para a gente pensar nesse ponto de inflexão que a gente pode ver em 26 ou em 27 com a queda de juros. Obrigado. Bom, bom dia, Ricardo. Obrigado pelas perguntas, né? Boas perguntas. Sobre a primeira delas, da questão dos spreads, né, e do impacto disso no NIM agora no segundo semestre, de fato há uma briga permanente no nosso dia a dia entre volume e spread.
Então, se você pegar o nosso volume, como a gente disse, nos últimos 12 meses, o volume total da carteira subiu aproximadamente 8%. Nesse ano especificamente, se a gente comparar com dezembro, é um crescimento praticamente nulo, né? Isso por conta de nós temos sido muito persistentes na questão dos spreads. Se a gente fosse um pouco mais, vamos dizer assim, soltos nesse requisito, provavelmente a carteira teria crescido muito mais. E essa briga vai continuar no segundo semestre. A gente percebe a situação também das empresas um pouco melhor, de uma boa parte delas. Isso se reflete também em ratings. A questão do spread está sempre voltada, claro, a uma relação de risco-retorno. Então, se há uma melhora de rating, você pode ter um spread um pouco menor, porque a própria alocação de capital fica mais baixa. Então, é o que nós estamos acompanhando. Por enquanto, a produção vem se mantendo no mesmo nível de spreads que a gente viu no primeiro semestre. Vamos ter que acompanhar o mercado e ver como é que fica, mas pelo menos no visto de hoje não temos uma expectativa de queda muito grande. O que preocupa e sim daí é a questão do volume, quer dizer, quanto é possível você crescer de volume mantendo os spreads num patamar um pouco mais elevado, né? Sobre a outra questão, que é uma questão mais estrutural de ROE, eu acho que, assim, na própria pergunta você demonstrou um bom entendimento da organização, né? A gente tem hoje uma organização que tem fontes de receita muito mais diversificadas e tem produtos que performam melhor num cenário, eventualmente, de taxas de juros mais alta e outros que performam melhor num cenário de taxas de juros mais baixas. Principalmente, eu acho, se você pegar a parte de Project Finance, é uma área que se prejudica muito com taxas de juros mais altas por conta de projetos que acabam ficando na gaveta quando isso acontece. A própria parte de renda variável, como você falou no banco de investimento, né, para pegar outra parte do banco de investimento, também sofre desse mal de se retrair no momento de taxas de juros muito alta. A parte de M&As também, M&As que a gente se concentra, que são principalmente M&As de empresas de médio porte, também os valuations se prejudicam e a atividade sofre em momentos de taxa de juro mais alta. Por outro lado, o cash management, por exemplo, se beneficia de taxa de juro mais alta, né? Do ponto de vista de segmentos, a gente está preparado já há um bom tempo, aliás, e a gente vem aprimorando as réguas de crédito, as esteiras de monitoramento de cobrança do middle market. Não aceleramos ainda porque a gente acha que é um segmento que num momento de taxa de juros mais alta sofre mais. Então a gente está mais conservadores. Num momento de queda de taxa de juros, certamente você pode esperar uma expansão do middle market a taxas mais aceleradas, né? Então, com tudo isso, eu vejo o nosso ROE muito resiliente e, inclusive, há ainda uma insatisfação da nossa administração com este ROE que nós estamos mostrando agora. A gente tem certeza que nós temos condição de printar mais para frente ROEs mais altos do que estes. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Ricardo, pela participação. Próxima pergunta, Olavo Artuso, do UBS. Olavo, por favor, fique à vontade. Bom dia, Sérgio, Ricardo, Borejo. Obrigado aí pelas perguntas. Eu tenho duas delas e eu queria explorar primeiro essa margem com os clientes e depois com o mercado. E no primeiro tópico, eu entendo toda a reprecificação da carteira, esses spreads mais altos, e aí eu faço a comparação com a janela que a gente viu no segundo semestre do ano passado. E pelo que deu para ver dos dados do Banco Central, e o que vocês reportaram agora no segundo TRI, o mês de junho ele veio bem forte, né? Ele representou um pouco mais de 40% do total do resultado do banco. Então, nessa primeira parte, para entender um pouco a margem com o cliente, eu só queria entender como é que está a expectativa para o segundo semestre e colocando como contraponto que a gente viu nesses dados da Ambima, mostrando uma certa flatness assim ao longo desses últimos meses. Então, o que eu queria entender é basicamente o seguinte: a gente tem metade ainda, grosso modo, do portfólio que deve ser reprecificado a esse novo patamar que a gente viu do início do ano para cá. Então, dado isso, o meu ponto é: daria então para esperar
que a margem com o cliente crescesse acima do que vocês estão projetando da carteira expandida, que imagino que vai ficar nesse patamar de 7, 8%. Então daria para falar que a gente pode esperar uma margem com clientes expandindo talvez 9, 10%? Faria sentido? E aí depois eu vou para a minha segunda pergunta. Obrigado. Bom, Olavo, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Eu vou dar uma resposta mais qualitativa, daí eu passo para o Ricardo para fazer essa parte mais quantitativa. De fato, como eu disse há pouco na pergunta do Ricardo, né, a gente está dando muita ênfase aos spreads. Sempre levando em conta, é claro, a expectativa de perda, né? É uma conta de risco-retorno, como sempre foi feita. Há momentos em que a gente vê, mesmo com spreads mais altos, se o risco proporcionalmente aumentou mais ainda, aquilo continua não valendo a pena. Hoje nós temos uma situação, eu acho, de risco-retorno adequado para a carteira que nós estamos buscando, mas não temos tido a condição de expandir muito a carteira a uma velocidade mais alta, mantendo esse risco-retorno adequado. Isso, a princípio, é o que eu vejo para o segundo semestre, quer dizer, um desafio maior do ponto de vista do volume, e por isso até que eu indiquei durante a apresentação que nós estamos vendo possivelmente o piso do guidance como algo mais factível, mas mantendo spreads mais altos, e esses spreads mais altos, como você mesmo colocou, tem um efeito acumulativo, né? Porque à medida que operações antigas vão vencendo e operações novas vão sendo contratadas, você tem um impacto maior no accrual do ponto de vista da margem com clientes. Você tem alguma coisa para acrescentar, Ricardo? Não, eu acho que está muito bem colocado. O único ponto que eu colocaria é que é interessante se a gente notar os dados que você pega dos bancos de modo geral, dados do Banco Central e reportados por outros bancos, desde o final do ano passado até o primeiro semestre que nós tivemos em 2025, você teve um descolamento entre esses dados e o que a gente viu nos spreads de mercado de capitais. Então, isso não acontece sempre, mas a impressão que nos dá é que o mercado bancário teve um pouco mais de disciplina na questão de como precificar as operações, e nos dados do Banco Central você teve um aumento leve, mas teve um aumento de spread, enquanto isso não aconteceu para mercado de capitais. Eu acho que olhando para o segundo semestre, é muito o que o Sérgio colocou, a gente deveria continuar tendo essa tendência e o mercado bancário com um pouco mais de disciplina na precificação de operações, resultado um pouco de uma perspectiva de um ambiente de crédito que demanda um pouco mais de cautela. Obrigado pela participação. Agora... Acho que ele tinha outra pergunta. Né? Desculpa. Vamos lá. Próxima pergunta. Não, sem problema. Bom, obrigado. Mas só então para deixar claro, daria para eu subentender que a gente vai continuar vendo então a margem com o cliente ainda crescendo acima da carteira expandida, só para fazer esse follow-up. Essa é a nossa expectativa, dado as informações que a gente tem hoje. Então, existe sim uma tendência de subida, obviamente que ela é lenta e gradual, na medida em que a gente vai conseguindo reprecificar a carteira. Tem a questão de mix de produtos também, né? Que sempre pega, você tem produtos que apresentam margens maiores do que outros, né? Então, levando isso em consideração, acho que a resposta é sim, né? É isso. Não, maravilha, obrigado, pessoal. E rapidinho na minha segunda pergunta aqui em relação à margem com o mercado, eu até ouvi, né, Sérgio, que você comentou sobre a questão do apetite ao risco, também a questão da liquidez. E eu entendo que aqui também vocês passam, né, a um pouco da mesa de energia, né, uma receita da mesa de energia. Então, se você puder só elaborar um pouquinho o que causou essa contração que a gente viu no trimestre, que acho que foi bem forte. E se você puder também inserir nessa sua resposta, como que foi a contribuição da mesa de energia nessa linha? Obrigado. Olha, a nossa... vou começar pelo final, né? A contribuição... Nós temos uma comercializadora de energia, que é um negócio que começou há 3 anos atrás e que vai muito bem, porque ele permite você oferecer soluções, né? Do ponto de vista de eficiência energética, de consumo de energia para grandes clientes nossos, que antes a gente não podia. Agora,
uma boa parte disso está, de fato, na margem com clientes, porque não são operações de trading. São operações em que você compra ou vende energia dos clientes e para os clientes, e assumindo o risco desses clientes. Por isso que ele entra mais na margem do que na margem com clientes do que na margem com o mercado. Na margem com o mercado, a gente tem uma atividade de trading de energia que é necessária até para você ter liquidez, para você poder ofertar coisas boas para os clientes, mas é muito pequenininha. E é uma coisa que não mexe a agulha nos ganhos com o mercado de maneira alguma. O que teve, de fato, foi uma questão de, assim, o mercado, vamos dizer, teve aquele estresse nos mercados nos meses de novembro e dezembro, muito voltados à situação fiscal do país e a outras. E ao longo desse primeiro semestre houve uma melhora de sentimento, mas que de uma certa maneira a gente não viu como uma melhora, vamos dizer, amparada em dados macroeconômicos, né? Os dados macroeconômicos continuam muito semelhantes. Isso fez com que a gente tivesse uma atividade mais tímida, mesmo com os mercados. E do ponto de vista da liquidez, a nossa liquidez já era alta. Só que as taxas foram sendo comprimidas. A gente tem uma política de captação que a gente sempre gosta de estar presente com nossos clientes em momentos, mesmo que a gente não precise tanto do caixa. Isso acabou fazendo com que o nosso caixa aumentasse. Chegamos a ter em vários momentos uma liquidez de 14, 15 bilhões de reais para um banco que tem 6 bilhões e meio de reais de patrimônio, né? E, então é uma liquidez exageradamente alta, que nós estamos adequando agora um pouco para baixo. E, ao mesmo tempo, olhando para frente, eu acho que os mercados meio que se estabilizaram. A gente pode começar de novo a montar algum tipo de posição. Não são posições de trade, né? São normalmente posições de banking book, que são feitas com um duration um pouco mais longo. Pode recuperar um pouco, mas foi uma redução mais por vamos dizer, de certa maneira, uma discordância quando a gente olhava a dinâmica de mercado vis-à-vis o risco prospectivo que a gente enxerga. Obrigado, Olavo. Nossa próxima pergunta de Brian Flores, do Citi. Brian, obrigado pela participação. Por favor, fique à vontade. Olá pessoal, bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu queria perguntar sobre a alocação de capital. Eu sei que vocês têm falado do apetite de Tier 1 perto de 11% no tri passado, acho que agora vocês estão um pouquinho mais sólido. Também sei que vocês fizeram alguma movimentação com as perpétuas que vocês falaram no mês de julho, mas mesmo assim eu só queria perguntar com as dinâmicas de crescimento que vocês acabaram de falar, talvez seja na parte baixa do range, é, o, o que a gente deveria esperar em termos de distribuição de capital, porque parece que aí ainda tem algum, vamos falar assim, um colchão, algum fôlego para distribuir para os acionistas. E depois eu faço minha segunda pergunta. Obrigado. Bom, Brian, obrigado pela sua participação e pela pergunta. A nossa política de distribuição de dividendos vai continuar sendo de distribuição integral daquilo que o JCP nos permite. O que aconteceu esse ano foi que a TJLP subiu, né? E com a TJLP subindo, o juros sobre capital próprio também aumentou, o que acabou dando esse dividend yield de aproximadamente 10% que eu comentei durante a apresentação. Para o segundo semestre, a gente deve esperar a mesma política. E lembrando que em anos anteriores, a gente sempre manteve essa política e, em momentos onde o banco enxerga uma perspectiva de crescimento da carteira mais acelerado, a gente propõe ao Conselho, e o Conselho tem aprovado, a recapitalização desses dividendos distribuídos, e aí cada acionista decide se recapitaliza ou não. Neste momento, como foi no primeiro semestre, a gente pagou os dividendos e não recapitalizamos, porque a gente está vendo que o nível de capital é mais do que adequado para permitir o crescimento que a gente está chegando à frente. Se mais para frente, no início do ano que vem, essa perspectiva se alterar, a gente pode voltar àquele mecanismo que a gente já utilizou no passado. Perfeito. E também eu queria perguntar sobre, vocês fizeram um provisionamento adicional, acho que perto de 190 milhões. Eu só queria perguntar,
porque eu entendo que é a discrição. Vocês têm alguma opção aí, não é talvez pelo modelo diretamente. Só queria entender o que aconteceu que fez vocês fizeram aquele provisionamento adicional e se a gente deveria pensar se foi alguma questão macroeconômica, se isso deveria acontecer talvez segunda metade, ano que vem, só para entender um pouco a recorrência desse item. Obrigado. A gente sempre trabalha com. Tem aquela visão de provisões de crédito, dada a situação atual dos clientes, e tem a visão de crédito prospectiva. Né? Com a introdução da Resolução 4966, a metodologia de cálculo do banco, dado fatores principalmente macroeconômicos, né, nos levou a fazer uma provisão que a gente chama de provisão prospectiva, que é uma provisão que é de uma certa maneira anticíclica, que vai proteger o banco em momentos de inadimplência maior. Por enquanto, e como você viu nos números, a carteira tem uma qualidade muito boa. A gente tinha um receio no início do ano que com a taxa de juros a 15%, a economia como um todo apresentasse um nível de inadimplência maior. Por enquanto, pelo menos na nossa carteira, isso não vem acontecendo. A carteira está muito saudável, mas se e quando isso acontecer, e a gente achando que é algo que foge dos padrões normais, aí sim essa provisão prospectiva poderia ser utilizada. A última vez, por exemplo, a gente sempre teve, né, algum nível de provisão desse tipo. A gente utilizou no caso daquele varejista, quando foi uma perda que foi inesperada e que a gente achou fora dos padrões naturais do banco. Visto de hoje, dado o cenário macroeconômico, dado a taxa de crescimento da carteira e dada a qualidade da carteira, nós julgamos que esse valor está absolutamente adequado e não pretendemos fazer outros movimentos desse, pelo menos no futuro próximo. Não, perfeito. E só para entender, a gente poderia ter alguma reversão no caso, como você falou, a qualidade se mantenha do jeito que ela está. A gente poderia ver uma reversão desse provisionamento adicional? Em algum momento, sim, mas isso vai sempre depender da visão do banco e da metodologia que foi implementada, né, de riscos prospectivos, que envolve principalmente, como eu disse, dados macroeconômicos. Né? Por enquanto, o que você pode esperar para o futuro próximo é a estabilidade. Não é nem a constituição de novas provisões e nem também a reversão dessas. Mas isso é o melhor entendimento que eu tenho hoje. O cenário mudando, isso sempre pode mudar tudo junto. Não, super claro, perfeito. Obrigado. Obrigado, Brian. Indo então para a nossa próxima pergunta, Pedro Leduc, do Itaú. Pedro, obrigado pela participação. Por favor, fique à vontade. Obrigado a vocês pelo call. Tomar pergunta. Duas, por favor. Primeiro, na carteira agro, né, 22% do portfólio total. Se você puder nos dar uma aula aí, como vocês têm administrado isso, para que não tenhamos aparecido os problemas de inadimplência que estamos vendo em alguns outros players. E aí, se puder também falar desde garantias a prazos e perfil de cliente. E a segunda parte da pergunta sobre os créditos com as garantias dos fundos, né, FGIs, etc., que entendo que tenha sido uma parte relevante aqui do crescimento da carteira de middle. Como vocês estão vendo o estoque disponível dessas garantias para continuar crescendo no segundo semestre? Obrigado. Pedro, bom dia, obrigado pelas suas perguntas. No setor agro, de fato, a gente tem hoje 22%, quase 23% da nossa carteira no setor. Há uma subdivisão ali dentro, né? Se você pegar, então tem uma parte que é a cadeia de grãos, tem uma parte que é a cadeia de pecuária e frigoríficos, você tem as grandes cooperativas, você tem todo o setor de fertilizantes, de insumos, de sementes, assim por diante. Então é uma carteira que é diversificada do ponto de vista de produto, né, de que tipo de safra, tem açúcar e álcool, tem outros. É uma carteira diversificada geograficamente, que nós estamos presentes praticamente no Brasil todo, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, assim por diante. E é uma carteira pulverizada do ponto de vista de clientes. Né? Problemas de crédito nessa carteira sempre tem, assim como tem em todas as outras. Mas a gente não tem hoje no agro
um percentual de perda superior àquele que nós estamos vendo em outros segmentos. E eu acho que vai muito pelo negócio do cherry picking mesmo, né? A gente é um banco que, historicamente, participava mais da indústria. Então, por exemplo, o setor de açúcar e álcool sempre foi muito relevante no banco. Recentemente até caiu um pouco a representatividade em relação à carteira, mas é um segmento que a gente é muito presente, e é um setor que está bem. Independente de geadas no ano passado, a produtividade caiu um pouco esse ano, mas a solvência das empresas continua muito boa. A gente tem uma presença muito importante nas cooperativas do Sul, as cooperativas do estado do Paraná, de Santa Catarina, um pouco menos no Rio Grande do Sul. São cooperativas muito fortes, que ao longo dos últimos 10, 15 anos aumentaram seu nível de governança de uma maneira impressionante, diversificaram suas atividades, muitas delas se verticalizaram, tem hoje partes industriais muito importantes, e são créditos que estão muito bem e que a gente gosta bastante. E tem a parte de grãos, eu acho que principalmente grãos no Centro-Oeste, é onde o mercado tem percebido maiores problemas. A gente, nesta parte do agro, a gente está historicamente nos grandes produtores, a gente tinha por volta de 20 nomes, 25 nomes no máximo nesse setor, e a gente começou no ano passado o que a gente chama de iniciativa agro, que é uma iniciativa de entrar em produtores de médio porte. De médio porte a gente fala aqueles produtores que tenham de 10 a 20 mil hectares mais ou menos de terra plantada. A gente estava antes em produtores só que tinham acima de 20 mil hectares, né? E eu acho que a gente teve um pouco de sorte nesse sentido, de estar entrando nesse segmento no momento em que o setor, em que alguns produtores já estavam em dificuldades. Então não é que a gente já tinha um exposure e a deterioração aconteceu e a gente tinha uma presença. Não, a gente já teve a condição de entrar com uma condição de preço e de garantia adequada, né, e naqueles produtores que a gente enxergava que estavam mais capitalizados, com um bom nível de liquidez, com um bom nível de produtividade, de maneira que eu particularmente estou vendo, vamos dizer, esse soluço que o segmento está tendo como uma grande oportunidade da gente aumentar a nossa presença, porque a gente tem uma carteira limpa, a gente contratou uma equipe de qualidade, não só na parte comercial, como na parte de crédito, de modelagem e tudo. Nós temos uma esteira de garantias que está muito bem montada, e esse é um setor que, independente do soluço momentâneo, ele é um setor que o Brasil é muito competitivo, né? Então, tendo 2, 3 safras boas, o segmento volta a prosperar, é um segmento que a gente quer estar presente e que a gente vê com uma expectativa muito boa. A segunda pergunta, você pode repetir, por favor? Pedro, por favor. Sobre as linhas de crédito com algum tipo de garantia do governo, como FGIs, entendo que foram relevantes para o crescimento recente, entendo que o estoque delas, queria entender como é que vocês estão vendo o ritmo potencial para continuar crescendo essa carteira no segundo semestre. Perfeito. Essas linhas do PEAC foram linhas que foram muito importantes para nós no pós-pandemia, durante 2021 e 2022. A partir daí, a gente meio que diminuiu a relevância delas, as condições do programa se alterou, o preço do seguro para o seguro ser contratado também aumentaram, e a verdade é que a gente perdeu espaço nesse produto, principalmente comparado aos grandes bancos. E a gente viu isso acontecendo em 2024, nós nos preparamos novamente e, de fato, nós estamos agora acelerando a utilização desses produtos. A nossa exposição, eu não tenho o número agora de cabeça, não sei se o Ricardo tem, de qual a exposição que nós temos nesses programas governamentais, mas ela reduziu sensivelmente. E a expectativa que eu tenho, dado pelos limites que nós temos disponíveis e pela maneira como a gente reformatou o produto aqui no banco a partir de abril, maio deste ano, é que ao longo do segundo semestre ela se torne mais relevante para a gente do que foi em 2024. Talvez não chegando ao pico que teve em 2021, 2022, mas de qualquer maneira recuperando uma parte desse terreno que nós perdemos. Excelente. Muito obrigado e sucesso. Obrigado. Obrigado, Pedro. Próxima pergunta, Antônio Ruetti, do Bank of America. Antônio, obrigado pela participação. Fique à vontade para fazer a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Muito obrigado aqui pelo tempo de vocês para responderem as perguntas.
A minha pergunta vai em despesas, né? Vocês fizeram um bom trabalho em despesas aí no trimestre, né? Já deu para ver vocês rodando abaixo do guidance no semestre. Eu queria explorar um pouquinho melhor esse tema, né? O que que vocês fizeram nesse primeiro semestre e se dá para ser replicado no segundo semestre, em termos de despesas operacionais. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Isso aqui eu pedia para o Borejo ajudar a gente aqui na resposta. Obrigado, Sérgio. Bom dia, Antônio. Obrigado pela pergunta. Na verdade, esse trabalho da despesa é um trabalho que vem sendo feito só agora, né? A gente cresceu as despesas do banco em 21, 22, aí a gente veio diminuindo esse ritmo de crescimento em 23 e 24, né, através de ganhos operacionais, que é o que a gente vislumbrava quando a gente fez aquela série de investimentos lá no começo dos anos 20, né, 21, 22. Então, o que a gente está vendo agora é simplesmente o resultado de todos esses anos, né, de todos esses investimentos e o benefício do ganho operacional. Hoje nós estamos fazendo muito mais transação do que nós fazíamos, cash management, derivativos que o Sérgio mencionou, garantias, a própria coleta de garantias. O banco se aparelhou para ter um nível de operação muito maior, mas com o uso de tecnologias que a gente veio investindo ao longo desses anos. Então, assim, a resposta se dá para manter, a ideia é manter esse nível que né, nós estamos trabalhando para ficar nesse nível que nós estamos aqui e, eventualmente, até um pouquinho melhor, se possível, tá? Então, assim, pelo que eu entendi, o grosso dos investimentos e renovações, se preparar para uma operação muito maior do banco, como você falou, já foram feitos. Então, daqui para frente é uma questão de despesas operacionais crescerem muito mais em linha com a inflação e vocês capturarem ganhos em alavancagem operacional vindo do crescimento de receita. Nós estamos prontos para crescer com a estrutura que a gente possui hoje. Tá ótimo. E é exatamente Obrigado. isso, Antônio. Quer dizer, quando a gente olha o banco para frente, voltando à pergunta do ROE estrutural, né, a gente vê essa grande oportunidade de ter uma captura de alavancagem operacional mais alta, vindo de um aumento de receitas marginal maior do que das despesas marginal, né, que a gente chama de JOS. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Próxima pergunta, Carlos Gomes Lopes, do HSBC. Carlos, obrigado pela participação. Por favor, fique à vontade. Obrigado. A pergunta é sobre a perspectiva para a segunda parte do ano. Os senhores falam que estacionalmente tende a ser melhor, que os clientes estão melhor. E claramente os senhores estão mais otimistas que estavam no final do primeiro tri, mas ao mesmo tempo, quando uno fala com os outros bancos, falam que tem uma redução da atividade da economia. Então, não tenho claro se os senhores estão vendo uma recuperação ou esperam uma recuperação unicamente estacional, mas não permanente. Olha, bom dia, Carlos. Obrigado pela pergunta. Essa é uma questão que nós temos nos deparado mesmo, né? Nós estamos vendo um esfriamento da economia, mas esse esfriamento era esperado, né? Ele é decorrência até do ciclo de alta de juros. Agora, tudo aquela questão de realidade versus expectativa, né? Embora esteja havendo esfriamento, na nossa opinião, esse esfriamento é mais suave do que aquele que nós esperávamos. Nós estamos falando de uma economia ainda crescendo esse ano mais de 2% ao ano, enquanto no início do ano a gente achava que isso daí podia ser próximo de 1%. A gente vê ainda a dinâmica de emprego e de outros indicadores econômicos que estão vindo também com dinâmicas superiores àquelas que a gente aguardava. Agora, a gente não subestima e não podemos subestimar o impacto que uma taxa de juros real de 10% ao ano está tendo nas companhias. Então, isso que nos leva ainda a esse conservadorismo do ponto de vista de volumes de empréstimos dados a clientes. Quer dizer, os comitês de crédito continuam
mais restritivos. Continuam muito atentos ao impacto que essa taxa de juros e que o esfriamento da economia mesmo estão tendo nos clientes. Agora, tudo isso constante, o segundo semestre é sempre melhor, né? E pode ser que comece a ter, dado os números recentes, alguma expectativa de corte de juros para frente, que sempre traz também um otimismo maior ao empresariado e um dinamismo maior na economia. Então, assim, a gente tem um otimismo que é um otimismo cauteloso, por conta vamos dizer, da sazonalidade positiva que o segundo semestre sempre apresenta, e por conta de que o esfriamento que está se vendo é mais suave daquele que nós esperávamos no início do ano. Obrigado. E se posso mais uma coisa sobre a parte do agro. Os senhores estão agora entrando no segmento, têm a vantagem que os problemas têm acontecido. Tem algum problema legal trabalhando com clientes que possivelmente estão neste momento com dívidas com outros bancos que não estão pagando pela recuperação judicial? Esse é um fator para se expandir, especialmente na parte de granos? Então, essa questão da recuperação judicial de produtores rurais, pessoas físicas, né? Isso de fato é um problema. A gente entende que está tendo um exagero, né, do uso desse instrumento, mas eu acredito particularmente que vai ser um aprendizado para todos, porque se você opera com produtores rurais e tendo boas garantias, e a gente entende que nesse segmento a boa garantia é a alienação fiduciária das fazendas, essa é um tipo de garantia que funciona bem no Brasil. Então o produtor rural, ele pede a recuperação judicial, você fica com um período de suspensão em que as garantias não podem ser executadas, mas esse período passado, que normalmente é 180 dias, pode eventualmente chegar a um ano, as propriedades serão executadas e eles perderão as propriedades. Então eu acho que essa indústria está prometendo, essa indústria de recuperação judicial, né, eu digo, de advogados que estão incentivando os produtores a fazerem isso, eles estão prometendo benefícios para os produtores que os produtores não vão ter. E ao não terem, isso vai servir de aprendizado para todos os outros que estão vendo, que verão aqueles produtores perderem as suas propriedades, né? A gente tem uma exposição muito pequena, como eu disse, a gente começou nesse segmento ano passado, então a gente tem 1 ou 2 casos localizados, mas não mais do que isso. Mas nós, obviamente, acompanhamos a exposição que outros bancos têm e qual está sendo o resultado disso. E eu acho que vai ser um aprendizado para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Então, agora a gente encerra a nossa sessão de perguntas e respostas. Gostaríamos de agradecer a todos pela participação e, então, dessa conferência de resultados do segundo trimestre de 2025. Passo, então, a palavra a Borejo e Lulia para fazerem suas considerações finais. Obrigado, Ricardo. Só agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar participando aqui. Espero vê-los todos brevemente. Obrigado. Da mesma maneira, obrigado a todos pela participação. Nos encontramos de novo daqui a 3 meses. Um abraço a todos. Obrigado, Lulia e Borejo. Também agradeço a todos que acompanharam a nossa conferência. A apresentação já está disponível no nosso site de Relação com Investidores. O vídeo da transmissão vai estar no nosso canal de YouTube. E se vocês quiserem ouvir de novo a transmissão em formato de áudio, ela vai estar disponível nos canais Spotify do ABC Brasil. Qualquer dúvida adicional, a equipe de RI está à disposição para atendê-los. Gostaria de agradecer mais uma vez e até a próxima conferência de resultados. Muito obrigado.